Salmo 121, versículos 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando a gente pensa no Salmo 121, a maioria dos crentes conhece esse salmo de cor. Pelo menos a maioria dos crentes do meu tempo conhecem esse salmo de cor. Mas quando a gente pensa no cântico ou no salmo, a maioria de nós não consegue se lembrar que tem uma pequena frase no cabeçalho das Bíblias em português. E esse cabeçalho é inspirado. Esse cabeçalho está no texto hebraico. A maioria dos irmãos não percebem que no topo do salmo, na versão Ara, está escrito Cântico de Romagem. Quantos irmãos já notaram que está escrito Cântico de Romagem na sua Bíblia? Joia. Para os irmãos que não notaram, eu estou te contando. Está escrito Cântico de Romagem. Na versão NVI, em vez de Cântico de Romagem, está escrito Cântico de Peregrinação. Quem notou Cântico de Peregrinação? Tem mais gente com NVI do que gente com Ara. Tanto o Cântico de Romagem quanto o Cântico de Peregrinação significam uma coisa. Significa que as pessoas que leram esse texto inicialmente, o leram a caminho de Jerusalém. As pessoas que primeiro cantaram esse cântico, elas estavam caminhando de suas casas para irem ao templo do Senhor adorar. Então eu imagino que essas pessoas a caminho de Jerusalém cantavam esse cântico e elas pensavam nas palavras que estavam falando. Porque para aquelas pessoas, cantar os cânticos de peregrinação, os cânticos que elas faziam a caminho, normalmente andando, irmãos, a maioria desse povo faziam longas distâncias para chegar ao templo. Gente que morava centenas de quilômetros. O povo da Galileia, por exemplo, chega a cerca de 200 quilômetros de distância entre a Galileia e Jerusalém. Mas há muitas distâncias a mais, inclusive falando apenas de pessoas dentro de Israel. Porque gente de fora de Israel, por exemplo, de Roma, andariam milhares de quilômetros em vez de centenas de quilômetros para chegar a Jerusalém. E esse povo vinham cantando: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A pergunta que mais se fez ao ler esse salmo é: que monte é esse? E já se disse que é monte de problema. Eleva os olhos para o monte de problema. Já se disse que é o monte da glória do Senhor. Eu elevo os olhos para o monte da glória de Deus. Já se fez muitas conjecturas sobre que monte é esse. Quando eu penso que esse é um cântico de peregrinação, eu penso que o que tinha na mente das pessoas, número 1, provavelmente era os montes que cercam Jerusalém. Gosto da palavra do salmista, quando ele diz: assim como Jerusalém está cercada pelos montes, assim o Senhor cerca o seu povo e os protege. Para o peregrino que andavam na direção de Sião, a alegria de chegar perto e perceber a subida, perceber a montanha. Estive em Jerusalém várias vezes e acontece uma coisa mágica no peito da gente. Quando a gente está chegando na direção de Jerusalém, quer você esteja vindo do sul, ou vindo do norte, ou vindo do leste, ou do oeste, qualquer lado que você sai, indo na direção de Jerusalém, quando você começa a se aproximar da cidade, você começa a subir e enxergar as montanhas lá no alto. Aquela montanha lá em cima é Jerusalém. E você pega uma subida, quando você começa a subir, você sabe: estou chegando em Jerusalém. Então eu imagino que quando os peregrinos cantavam
elevo os meus olhos para os montes, eu imagino que eles estavam imaginando a hora em que olhariam para os montes, e significaria que eles estavam chegando perto do Senhor. E ao chegar perto do Senhor, eles se lembrariam das suas carências, das suas necessidades, para perguntar: de onde me virá o socorro? Essa, para mim, é uma das prováveis interpretações do que significa elevo meus olhos para os montes. Que monte é esse? Muito provavelmente eles estavam pensando nos montes de Jerusalém. Mas eu penso numa outra possibilidade. Considerando que os peregrinos vinham de longe, e eles passavam por caminhos, às vezes dias, meses, andando na direção de Jerusalém, certamente eles passavam perto de outros montes grandiosos, indo a caminho de Jerusalém. E uma das coisas que produz na gente estar perto de grandes montes é a sensação de pequenez. Me lembro de uma experiência magnífica que tive ao pé da Cordilheira dos Andes, num momento que eu estive no Chile. Era madrugada, a noite estava clara, e ali ao pé da cordilheira, no meio da madrugada, numa noite estrelada, você, por causa da montanha enorme, você não consegue ver nada além da montanha e do céu. A sensação que a gente tem é que você está no espaço sideral solto. É uma sensação magnífica. Aquela experiência me deu uma sensação de pequenez tão grande. Está ali, você olha para aquela montanha enorme, e depois da montanha, o céu. Mas você não consegue perceber a abóboda celeste. Parece que você está solto no universo, e você tem a sensação de estar no espaço sideral. Fiquei imaginando aquelas cenas gravadas de filme, devem gravar ali. Dá uma sensação de estar solto, mas dá uma sensação de como eu sou pequeno diante da montanha. Essa sensação de pequenez podia produzir no peregrino que está vindo para Jerusalém a sensação de: eu preciso de socorro, porque eu sou tão pequeno diante da vida, eu sou tão pequeno diante dos problemas, eu sou tão pequeno diante das dificuldades. De onde me virá o socorro? Primeira possibilidade, então, é o peregrino pensando em chegar em Jerusalém e ver os montes, que são pequenos os montes de Jerusalém, viu, irmãos? Quem vai para Jerusalém pensando em ver grandes montanhas, por causa dos montes que aparecem na Bíblia, né? Na verdade, por exemplo, o Monte de Sião, que inspirou o nome da nossa igreja, você tem que anda, e alguém pergunta assim: cadê o Monte de Sião? Você acabou de passar por ele. Você andou 2 ruas, virou para aqui e passou no Monte de Sião. Porque os montes lá, na verdade, são morrinhos, falando da cidade em si. Há muitos montes altos na região, mas os montes que estão ali na região são montes baixos. Esse peregrino podia estar pensando nos montes de Jerusalém e na alegria de chegar na casa do Senhor. Ou esse peregrino pode estar passando num outro monte a caminho de Jerusalém e se sentir pequeno diante do monte e perguntar: de onde me virá o socorro? E se lembrar de que seu socorro vem do Senhor. Mas hoje eu quero chamar sua atenção para outra coisa. Não é para o monte. Eu quero chamar sua atenção para a primeira sentença desse salmo. A primeira sentença do salmo é: elevo os meus olhos. Talvez o monte que faça você elevar a cabeça seja o monte que te dá esperança. Talvez o monte que te faça elevar a cabeça seja o monte que te dá medo, insegurança e te faça sentir pequeno. Mas não importa qual dos dois montes te inspiram, é muito importante levantar a cabeça. E como nós vivemos um tempo onde psicologia é palavra de ordem no conhecimento humano, onde mesmo quem não sabe nada, sabe truques de psicologia, porque a massa da humanidade ficou deprimida coletivamente, então precisa-se de muita ajuda nessa área. Quando eu te falo que tem um
um ponto que nos convida a levantar a cabeça, nossa mente provavelmente vai direto nesse caminho e a gente vai pensar naquela necessidade humana de levantar a cabeça. Por exemplo, algum tempo atrás, numa pesquisa, eu ouvi alguém falando, gente da área da psicologia, que pessoas que por força da necessidade mantêm a cabeça erguida são pessoas mais positivas. E aí falaram de uma pesquisa que fizeram com jogadores de basquete, porque eles têm que passar várias horas treinando, olhando para cima, e eles estavam mostrando nessa pesquisa o quanto que olhar para cima é importante para a autoestima e para a percepção positiva da vida. E sim, se isso é uma coisa boa e se funciona de verdade, se é algo comprovadamente funcional, Deus, claro, estava pensando nisso. Mas eu queria te convidar a pensar que o salmista, quando fala de olhar para cima, de manter a cabeça erguida, ele está falando de outra coisa. Eleva os meus olhos para os montes, tem a ver com elevar os olhos. Não importa se os montes são aqueles que te inspiram esperança, ou se os montes são aqueles que fazem você sentir pequeno. É necessário levantar a cabeça. É necessário manter a cabeça erguida. E Jesus falou disso no sermão profético, tanto falando em Mateus 24, 25, como em Lucas 21. Quando Jesus fala dos últimos dias e das dificuldades que haveriam na vida, das dificuldades que haveriam no mundo, dos sofrimentos, Jesus fala de guerras, de rumores de guerras, Jesus fala de terremotos. Jesus disse que os homens desmaiarão de terror por causa da expectativa das coisas que virão ao mundo. Nessa hora, quando Jesus fala das coisas ruins que virão sobre o mundo, a fala de Jesus é: quando virdes todas essas coisas acontecendo, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está aberta. Jesus está falando que as coisas estão muito ruins, muito complicadas, e se você acompanha a mídia, se você vê os jornais, as notícias mundiais, você sabe que eu estou falando de coisas do nosso tempo. Nunca houve um tempo tão próximo às profecias dos últimos dias como o nosso. Eu sei, outros falaram isso antes de nós, mas a gente está na frente deles. E o convite de Jesus para a gente, quando olha para tudo dando errado, é levantar a cabeça. Esse sentido que Jesus nos convida a ver é escolher olhar para o mundo desabando, afundando, e preferir confiar no Deus que nós servimos e confiar no plano dele para nós, em vez de nos deixar contaminar com a tristeza, com a dor, com a amargura, com o sofrimento, com o medo. Sabe, talvez essa semana alguém falou alguma coisa que magoou você, e aí você não foi capaz de levantar a cabeça, você afundou a cabeça, e afundar a cabeça deprime você. Pelo menos é isso que os especialistas dizem. Mas é pior. Afundar a cabeça aqui tem um sentido de parar de olhar para o plano de Deus e começar a olhar para o seu plano. Talvez essa semana você se meteu num negócio que você esperava ter lucro, e em vez de ter lucro você teve um grande prejuízo, e isso fez você abaixar a cabeça. Talvez essa semana você esperava que uma coisa que você estava cultivando há tempo desse certo, e foi nessa semana que ela deu sinal de que vai dar tudo errado definitivamente, e aí a sua cabeça afundou. O salmista está dizendo: eu elevo os meus olhos. Se o monte for de esperança, ou se o monte for de humilhação, eu elevo os meus olhos. Eu vou manter a minha cabeça erguida, porque a minha ajuda vem do alto e não de baixo. Eu gosto da fala do apóstolo Paulo, quando ele diz: se vocês são de Cristo, então
parem de buscar as coisas da terra e comecem a buscar as coisas do alto. A ideia de Paulo é que a gente precisa parar de se preocupar com aquilo que o mundo diz que é a nossa necessidade para viver de cabeça erguida. O mundo diz que a nossa cabeça será erguida por conforto, por controle, por poder, por conforto. O mundo diz que o que devia manter a nossa cabeça erguida são as coisas dando certo que a gente queria que desse. Mas o salmista está falando: eu resolvi que eu vou elevar os meus olhos, eu vou levantar a minha cabeça. E, irmãos, o que eu quero mostrar para você é que imediatamente depois do versículo 1, quando o salmista diz: eu vou elevar os meus olhos, vem o versículo 2, quando ele faz a maravilhosa descoberta: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deixa eu te contar uma coisa: se você abaixar a cabeça e afundar a cabeça, você provavelmente não vai descobrir de onde vem seu socorro, porque você nem vai ver o socorro chegando. O meu socorro vem do Senhor. Mas para o socorro vir do Senhor, eu preciso primeiro levantar a cabeça. Deixa eu te contar uma coisa: as trevas estão armando uma cultura depressiva, entristecida. As trevas estão armando, implantando na nossa cabeça, na nossa psique, uma cultura que se entristece porque as coisas dão errado, como se fosse possível viver sem coisas darem errado. A pré-suposição de que gente de sucesso tem sucesso o tempo inteiro faz a gente se entristecer, porque a gente está esperando alguma coisa que não veio, e aí a gente abaixa a cabeça, em vez de levantar a cabeça. Só quando você levanta a cabeça. Não importa se diante de uma grande montanha que faz você se sentir humilhado. Gente, eu me lembro daquela visão fantástica, sabe, tenebrosa, amedrontadora, mas maravilhosa ao mesmo tempo, que tive no Chile. É uma sensação de eu sou pequeno demais perante um universo grandioso, mas ao mesmo tempo em que isso me amedrontava e me apequenava, me inspirava a pensar no tamanho do Deus grandioso que faz aquilo tudo. E isso não me humilha, isso me faz ter intimidade, isso me faz pensar que eu sou amigo íntimo do Deus grandão que fez tudo isso. Eu sou pequeno, mas meu Deus não é. Eu sou humilde, mas meu Deus não é. Eu sou incapaz, mas meu Deus não é. Eu sou impotente, mas meu Deus não é. Mas se você não elevar os olhos, o que vai acontecer é que quando o monte, que é grande demais e que faz você se apequenar diante dele, aparecer para você, a sua sensação de pequenez não vai te deixar ver Deus, vai fazer você se perder. Talvez essa semana, gente que você ama e foi ingrata com você, gente que você cuidou, que abençoou, que protegeu, que investiu, foi ingrata. Aliás, a gente não tem nada para baixar a cabeça da gente mais do que ingratidão. Se alguém for ingrato com você, você sabe do que eu estou falando. A ingratidão afunda a cabeça da gente. Gente que é vítima da ingratidão tem dificuldade de levantar a cabeça. Mas você precisa tomar postura e levantar a cabeça assim mesmo. Porque é quando você levanta a cabeça e resolve ver que tem alguma coisa acima disso. Jesus disse: quando todas essas coisas acontecerem, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está perto. Não importa o que está abaixando a sua cabeça, está na hora de levantá-la. Não deixe a sua cabeça baixar. É porque quando você levanta a cabeça, é que você vê que o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Para o salmista, ou ele levantava a cabeça, ou ele precisava levantar a cabeça por causa do monte grandão,
ou ele precisava levantar a cabeça se lembrando de Jerusalém. Sabe, quando eu penso no salmista se lembrando de Jerusalém, eu penso em ele tendo que manter a cabeça erguida, porque Jerusalém ainda estava longe. Mas eu vou ficar com a cabeça erguida porque vai chegar. Sabe, às vezes, não é alguma coisa que te apequena que faz você abaixar a cabeça. Às vezes é a esperança que se adia que faz você abaixar a cabeça. Aliás, o sábio Salomão, no livro de Provérbios, ele diz que o adiar da esperança faz adoecer os ossos. Quando a gente adia a esperança. Eu tinha uma esperança que Deus ia abrir uma porta essa semana. Aí não deu. Ficou para outra semana. Aí eu esperei. Aí eu tinha esperança que na outra semana ia dar certo. Aí eu esperei e não deu. Eu tinha uma esperança que ia ser para o outro mês e não deu. E a esperança vai adiando, isso vai adoecendo o coração e a cabeça vai baixando. Não importa que está baixando a sua cabeça. Eu quero inspirar você, eu quero desafiar você a fazer como o salmista e dizer: eu elevo os meus olhos. Porque está na hora de você resolver que essas coisas que estão abaixando a sua cabeça, que estão roubando a sua fé, que estão fazendo você duvidar de Deus, essas coisas não são a verdade absoluta da sua vida. Está na hora de você tomar a postura de acreditar que Deus é seu Deus, apesar do monte. Ou ele é uma esperança adiada, ou ele é um monte enorme que faz você se sentir pequeno. Não importa. Levanta a cabeça. Quando você diz: eu elevo os meus olhos, então está pronto para dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O restante do salmo, todos os versos começam colocando Yahvé, o Senhor, no topo. Por exemplo, o versículo 3 diz: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormita aquele que guarda. O versículo 4 diz: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O versículo 5: o Senhor é quem te guarda. Voltando à mesma ideia do versículo 3, é ele, não é você, é ele. Versículo 7, a mesma coisa: é o Senhor que te guardará de todo mal. Versículo 8, a mesma coisa: é o Senhor que guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Primeiro, você garante que não vai baixar a cabeça. Não baixa a cabeça. Segundo, você garante que não é você que mantém sua cabeça erguida, é ele. Versículo 3: é ele que não permitirá que os teus pés vacilem, porque não dormita aquele que te guarda. Versículo 5: é o Senhor quem te guarda, é o Senhor que será a sua sombra à sua direita. Versículo 7: o Senhor te guardará de todo mal, é ele quem fará isso. O Senhor guardará a sua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quem vai fazer isso? Ele. Sabe, tem uma diferença entre levantar a cabeça na força da sua inteligência, na força da sua capacidade humana, na força da sua esperteza, na força do seu poder, na força do seu dinheiro, na força dos seus bens, na força das suas amizades, na força das suas influências. E tem uma diferença de você levantar a cabeça falando: é ele quem sustenta a minha cabeça erguida. É ele. Aí ninguém baixa a sua cabeça mais. Nem você mesmo baixa a sua cabeça mais. Porque na verdade, no final das contas, quem baixa a sua cabeça é você. Mas quando você entende que é ele quem te sustenta, então não dá mais para baixar a cabeça. Do ponto de vista psicológico, levantar a cabeça é importante. Mas do ponto de vista espiritual, é muito, 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 muito mais importante levantar a cabeça.